Eu sou residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG e hoje eu vou apresentar sobre a menorreia primária e secundária e foi orientada pelo Dr. Gilberto de Matos Filho. Na minha apresentação eu vou falar um pouco sobre a definição, sobre a diferença entre a menorreia primária e secundária e ao final eu vou apresentar um artigo. Primeiramente sobre a definição. No geral, a primeira menstruação da menina, ela ocorre no espaço de 2 a 3 anos depois do início do desenvolvimento puberal, e depois que os ciclos estão estabelecidos, essa menstruação ela vai ocorrer em intervalos regulares entre 25 e 35 dias. Só que a gente sabe que isso começa a ficar mais certo depois de 8 anos da menarca, aproximadamente. Porque nos primeiros anos tem a imaturidade do eixo, que acaba resultando em uma irregularidade menstrual. Então, a gente precisa definir exatamente o que é a menorreia para a gente conseguir investigar os casos quando for necessária investigação. E a gente tem a definição, para poder ser dividida em menorreia primária e secundária. A menorreia primária, ela vai ser a ausência de menstruação aos 14 anos de idade, na ausência de crescimento ou de caracteres secundários sexuais secundários, ou aos 16 anos de idade, quando houver a existência de caracteres sexuais secundários. Mas existe uma divergência na literatura, porque a Febrasgo traz essa idade um pouco diferente, traz aos 13 anos de idade na ausência de caracteres sexuais secundários e aos 15 anos de idade na presença de caracteres sexuais secundários. Já a menorreia secundária é caracterizada pela ausência da menstruação das mulheres que menstruavam antes, e aí ela vai ficar sem menstruar por um período de 6 meses completos ou pelo intervalo de 3 ciclos. A gente olha a cada quanto tempo essa mulher menstruava, faz a soma de 3 ciclos, e se houver essa soma maior do que isso, a gente já vai caracterizar como a menorreia secundária. É importante a gente diferenciar que a menorreia é diferente de atraso menstrual. Atraso menstrual vai ser um período de tempo que a mulher não vai menstruar, só que não vai chegar naquele período de tempo que a gente determinou como a menorreia secundária, não chega no intervalo de 3 ciclos completos. E sempre a gente deve considerar a possibilidade de gravidez. Se uma mulher menstruava antes, ela chega com a menorreia, a gente tem sempre que pedir o beta-HCG a princípio de tudo. Outro fator importante é que a gente sabe que a caracterização de amenorreia é esse período de 6 meses ou 3 ciclos. Mas toda mulher que chega pra gente angustiada pelo fato de não estar menstruando, essa mulher deve ser, a queixa dela tem que ser abraçada por nós e a gente deve conversar com ela tem que receber as orientações adequadas e, se necessário, a gente já pode começar a investigação. Para começar, antes da gente entrar de fato na menorreia, é importante a gente lembrar da diferença dos ductos de Miller e dos ductos de Wolff, lá na formação embriológica do sistema genital feminino. Os ductos de Miller, também chamados de paramesonéfricos, são aqueles que vão se fundir para a formação do sistema genital, né, que vai formar útero, tubos dos 2/3 superior da vagina, e o ducto de Wolff é o que vai formar a parte masculina. Então, na mulher, se ela é sem o hormônio anti-mulleriano, então ela vai desenvolver os ductos de Miller. No homem vai ter o hormônio anti-mulleriano, então os ductos de Miller irão regredir. Já sobre a dihidrotestosterona, a mulher, ela se forma de forma passiva, né? Então, se não tem a dihidrotestosterona, a genitália externa, será feminina. E se tiver a dihidrotestosterona, a genitália externa será masculina. Então, só relembrando embriologicamente como que é formado tanto a genitália interna masculina e feminina, quanto a externa, de acordo com os ductos de Miller e de Wolff e os hormônios, principalmente a dihidrotestosterona. E antes da gente entrar também, de fato, nas amenorreias, a gente tem que saber o que é necessário para que haja a esterilização desse sangramento menstrual. Então, existem alguns princípios que não tem como eles serem quebrados. Primeiro, a saída do sistema genital tem que estar anatomicamente intacta. Todo o resto pode estar funcionando. Mas se
o útero não for pérvio, a vagina não for pérvia, não tem como esse sangramento ser exteriorizado e a gente dizer que de fato a mulher menstruou. Então, esse sistema genital ele tem que estar intacto. Outro detalhe, o útero ele tem que ter um endométrio que seja funcionante, que responda às ações dos hormônios esteroides sexuais, né, principalmente o estrogênio e a progesterona durante o ciclo ovariano. Porque se por acaso essa vagina for pérvia, esse útero for pérvio, mas esse endométrio não for funcionante, todo o resto pode funcionar bem que essa mulher não vai menstruar. Outro detalhe, que os ovários também têm que ter folículos viáveis, que respondam à estimulação do LH e do FSH, para que dessa forma venha a ser formado o estrogênio e a progesterona. E, além disso, o gene RH secretado pelo hipotálamo também tem que seguir a um padrão de pulsatilidade regular para que isso ocorra. Dessa forma vai ser formado o LH e o FSH da forma correta, da quantidade correta, o estrogênio e a progesterona, consequentemente, para que o endométrio responda de forma correta para que essa menstruação aconteça. Então, a gente pode dividir as causas de amenorreia em distúrbios do sistema genital de saída, distúrbios ovarianos, distúrbios da hipófise anterior e os distúrbios hipotalâmicos. E aí a gente pode dividir também em compartimentos dessa forma, sendo que o sistema genital de saída vai ser o compartimento 1, os distúrbios ovarianos vão ser o compartimento 2, a hipófise o 3 e os hipotalâmicos vai ser o compartimento 4. Avaliação da amenorreia. Sempre quando a gente pegar uma mulher que vem com essa queixa de ausência de sangramento menstrual, o mais importante de todos para começar é uma anamnese e um exame físico bem feito. Então a gente tem que ver sobre a história médica passada da mulher, a saúde geral, o estilo de vida dela, que também pode ter interferência, a perda ou ganho de peso, frequência e intensidade dos exercícios, cefaleias, convulsões, vômitos, mudanças de comportamento, sintomas visuais, fogachos, hirsutismo, galactorreia, entre outros fatores. E a investigação ela vai seguir uma sequência lógica e a gente vai diferenciar as partes dessa investigação daqueles compartimentos que eu falei para vocês, para ver a integridade de cada um deles e ver aonde está havendo essa falha, para que a gente possa de fato descobrir qual que é a causa da amenorreia dessa mulher. Então, no exame físico, o que é importante? A gente registrar a altura, o IP, o peso e, consequentemente, o IMC da paciente. Tem que ver se essa mulher tem as mamas desenvolvidas, porque se essas mamas forem desenvolvidas, a gente vai saber que existe uma quantidade de estrogênio no corpo dessa mulher. Ou é produzido endogenamente, né? Ou são por estrogênios exógenos, mas que existe algum estrogênio atuante. E se existir uma parada no desenvolvimento dessas mamas, pode ser que tenha ocorrido um distúrbio desse eixo, né? Hipotálamo, hipófise e ovário. E da mesma forma que as mamas são um indicador confiável para existência desse estrogênio, o crescimento dos pelos também vai dizer para nós que existe uma produção de androgênio e existe uma resposta a essa produção de androgênio. Porque a gente tem lá no caso da síndrome da insensibilidade aos androgênios, que mesmo que ele seja produzido, ele não vai estar atuante. Então, se existir pelos nessa mulher, a gente sabe que esse androgênio está sendo produzido e está sendo atuante. E naquelas mulheres que têm amenorreia primária e têm o orifício vaginal que seja ausente, que seja infantil, a gente tem que fazer também o toque retal para ver se não existe um hematocolpo volumoso, porque às vezes tudo isso pode ser funcionante, mas essa menstruação não está sendo exteriorizada. Agora falando especificamente sobre a amenorreia primária. Quando a gente está de frente com uma paciente que nunca menstruou, a gente diz que essa paciente ela possui uma amenorreia primária, se ela estiver dentro daqueles períodos de idade que eu falei para vocês do começo da aula. E a gente tem que ver, primeiramente, se essa mulher possui características sexuais secundárias presentes. Por exemplo, ela tem o desenvolvimento de mamas? Como que é a questão da genitália dessa mulher? Então, se ela não tem os caracteres sexuais secundários presentes, a gente vai ver a quantidade de FSH. Se o FSH for aumentado, quer dizer que está sendo liberado FSH pelo sistema central, só que esse ovário não está respondendo para ser formado o estrogênio, já que não existe o desenvolvimento de mamas. Então, dessa forma, a gente caracteriza uma digenesia gonadal. E aí, nessa situação, é importante fazer um cariótipo, porque às vezes esse ovário pode ser, às vezes pode não ser um ovário, né? Pode ser que essa mulher tenha um cariótipo XY.
E se esse FSH ele estiver baixo, é um problema mais em cima. Esse ovário não está sendo estimulado para produzir estrogênio, não está, mas por um problema um pouco mais superior, porque o FSH ele também está baixo, ele não está conseguindo estimular esse ovário de forma suficiente. E aí, nessa situação, é importante fazer uma ressonância magnética, um ATC de crânio ou um teste de GNRH para saber a que nível desse defeito no sistema nervoso central está, se está a nível de hipotálamo ou a nível de hipófise. Já se essa mulher tiver caracteres sexuais secundários presentes, essa mulher está produzindo estrogênio. Então, se ela está produzindo estrogênio, a gente tem que ver a vagina dessa mulher, tem que fazer a avaliação do sistema genital de saída. Se essa vagina não existir, ou se essa vagina for curta, a gente tem também que fazer o cariótipo e fazer um ultrassom ressonância de pelve. E já se essa vagina for presente, a gente tem que fazer os outros testes diagnósticos do estrogênio, da progesterona, que eu vou falar para vocês mais adiante, porque está havendo a formação desse estrogênio, por isso existe caracteres sexuais secundários, só que por algum motivo essa menstruação não está sendo liberada. Será que é falta de progesterona, né? E será que esse endométrio não está sendo funcionante? A gente tem que fazer o restante da avaliação. Então, qual seria o roteiro da amenorreia primária? Primeiro, tem que fazer a anamnese e o exame físico para ver a existência desses caracteres sexuais secundários. Em segundo lugar, tem que fazer a dosagem do FSH ou avaliação uterovaginal, como eu falei para vocês. No terceiro tempo, a gente tira as primeiras conclusões, como estava no roteiro anterior. E no quarto tempo, a gente vê se existe ou não existe os caracteres sexuais secundários para seguir com a investigação, como eu já disse anteriormente. Quais são as causas de amenorreia primária? A gente tem as disgenesias gonadais, né? Aí sendo a causa mais importante nessa situação, cerca de 50%. Tem o hipogonadismo de causa hipotalâmica, né? Tem a ausência de útero, cervix ou vagina, tem o septo vaginal ou ímen perfurado e a doença hipofisária. São dessas últimas as que são as menos prevalentes no meio da amenorreia primária. E aí a gente tem alguns diagnósticos mais frequentes, né? Quando a gente vê uma paciente que ela tem amenorreia primária e ela tem o fenótipo feminino, a gente pode seguir esse fluxograma que foi abordado pela Febrasmo no manual dele de 2021. Então, primeiro a gente tem que fazer a avaliação inicial, pedindo FSH, exame físico e ultrassom e o cariótipo da paciente. A partir disso, a gente pode seguir esse fluxograma. Se essa mulher tem útero e ela tem o FSH normal, a gente tem que ver as causas de amenorreia que são normogonadotróficas e também considerar a obstrução do trato genital. Às vezes essa mulher tem um ímã perfurado, porque até agora tudo que a gente investigou estava normal. Já se essa mulher tem útero, mas o FSH dela é reduzido, a gente tem que ver causas de hipogonadismo hipogonadotrófico, porque o FSH não está sendo suficiente para estimular esse ovário. Já se esse FSH for aumentado, a gente tem que ver causas de insuficiência ovariana. Insuficiência ovariana, para causas de amenorreia primária, são bem menos prevalentes, porque normalmente elas vêm para amenorreia secundária. Só que se essa insuficiência ovariana for muito em mulheres muito jovens, isso pode acontecer. Então, a gente tem que ter isso também como diagnóstico diferencial em mente. Ou também pode ser uma disgenesia gonadal. Então, nesse caso, o FSH ele tá aumentado, ele tá tentando estimular esse ovário, só que ele não tá conseguindo, por um desses dois motivos principalmente. Já se essa mulher tem uma amenorreia primária e um fenótipo feminino, mas ela não tem útero, a gente tem que ver e o FSH dela está normal, a gente tem que ver o cariótipo dessa mulher. Se ela tiver um cariótipo 46XX, provavelmente é a síndrome de Rokitansky. E se ela tiver um cariótipo XY, é a síndrome da insensibilidade aos androgênios, né? Na síndrome de Rokitansky, essa mulher, ela não vai ter útero porque não vai ter aquela união daqueles ductos de Miller, né? Então, ela não vai ter a formação de útero, trompas e 2/3 superiores da vagina. E já na síndrome da insensibilidade aos androgênios, essa mulher, ela acaba tendo... ela tem o fenótipo feminino, né, mas ela tem o cariótipo masculino, então ela não vai responder à formação desses hormônios masculinos. E é por isso que, como a genitália externa ela é formada de forma passiva pela ausência da dihidrotestosterona, vai acabar que o fenótipo e a genitália externa dela vai ser feminina. Então, quando a gente vai falar dos diagnósticos diferenciais,
falando da amenorreia primária, começando pelo compartimento 4, né, que é no sistema nervoso mais central. A gente pode pensar na síndrome de Kallmann, que vai ter uma amenorreia primária com infantilismo sexual e pode ter anosmia. E também pode haver cegueira para cores, justamente porque há uma falha na migração do epitélio olfatório. Então, essa é uma das causas hipotalâmicas para a amenorreia primária. A gente tem também no compartimento 2, né, que são as causas ovarianas. Como eu falei para vocês, a insuficiência ovariana prematura, por mais que seja menos frequente, ela pode existir. E aí há uma divergência na literatura desse FSH maior que 20, às vezes maior que 30, e eu trouxe aqui para vocês a referência do valor de 20. E essa insuficiência ovariana prematura, a gente diagnostica ela quando a mulher tem menos de 40 anos com esgotamento folicular. Então, mesmo com o aumento do FSH, esse ovário ele não vai conseguir responder de forma adequada. A gente tem também a síndrome de Savage, que vai ser uma resistência a essas gonadotrofinas. Por mais que haja as gonadotrofinas, o corpo da mulher não consegue responder também de forma adequada. E tem também a digenesia gonadal, que vai ter um infantilismo sexual e o aumento desse FSH também. A principal delas é a síndrome de Turner, né, com diagnóstico pelo cariótipo, que é 45X, e vai ser o tipo mais comum. E se for XY, como eu falei para vocês no slide anterior, essa gônada tem que ser retirada pelo risco de neoplasia. A gente, falando agora das causas uterovaginais, né, que são dos compartimentos 1, a gente tem as malformações millerianas. É importante destacar que nem todas as malformações millerianas vão levar a uma amenorreia primária, porque, às vezes, se por acaso não houver uma obstrução completa do trato genital de saída e esse endométrio for funcionante, por mais que essa mulher ela tenha uma malformação milleriana, ela vai conseguir menstruar. Por exemplo, se ela tiver um útero de Delfo, às vezes ela não vai conseguir menstruar pelos dois lados, mas em um dos lados ela consegue menstruar. Então, o fato de ter uma malformação milleriana não é sinônimo de amenorreia. A gente tem também pode ter um defeito do desenvolvimento do seio urogenital, nessa situação, um ímã perfurado, pode ter uma hiperplasia adrenal congênita também, que pode gerar uma genitália ambígua na mulher. Mas a hiperplasia adrenal congênita, ela vem principalmente com sintomas semelhantes à SOP, que vai ser dito na próxima aula. Aqui eu trouxe outra imagem para vocês verem como que esses septos uterinos podem ser formados, os septos vaginais, e tudo isso pode levar a uma causa de amenorreia. Então aqui eu só mais um slide para vocês terem em mente a diferença, né, da síndrome de Mayer-Rokitansky com a insensibilidade completa aos androgênios, porque elas podem ser bem semelhantes, pode ter dificuldade, né, para diferenciar as duas. As duas cursam com amenorreia primária. Lá na síndrome da insensibilidade completa aos androgênios, as mamas são hipodesenvolvidas. Ah, mas por que hipodesenvolvidas? Por que não desenvolvidas, né? Porque pode acontecer que se essa mulher tiver sobrepeso, pode ser que tenha alguma conversão de androgênio em estrogênio na periferia. Então, essas mamas podem responder a esse estrogênio que é formado na periferia e acabar sendo pouco desenvolvidas. Mas uma das principais características aqui mesmo é a questão dos pelos. Na de Rokitansky, a pelificação é normal. Já na insensibilidade completa aos androgênios, essa mulher vai ser sem pelos, na grande maioria das vezes. Falando agora de amenorreia secundária. Na amenorreia secundária, a gente tem também que fazer uma anamnese, um exame físico e, principalmente, como eu falei para vocês, descartar gestação. Porque se essa mulher menstruava antes e agora ela deixou de menstruar, o principal fator que a gente tem que afastar é esse. E depois a gente tem que solicitar o TSH e a prolactina, porque a alteração dos hormônios, tanto tireoidianos quanto da prolactina, pode intervir nisso, que eu vou falar para vocês mais adiante. A hiperprolactinemia, ela pode ter algumas causas. Tem o prolactinoma, né, que a gente vai diagnosticar com uma ressonância magnética e de crânio, né, e o tratamento, na maioria das vezes, vai ser clínico, na maioria das vezes não vai precisar ter uma intervenção cirúrgica. A gente só vai ter intervenção cirúrgica quando estiver causando outros sintomas compressivos, né. Agora, se for só sobre a questão da hiperprolactinemia mesmo, a gente pode fazer agonistas dopaminérgicos, porque se eu aumento a dopamina, eu vou diminuir a prolactina. E aí, nessa situação, a gente usa principalmente a cabergolina, mas também pode ser usada a bromocriptina. Outra causa de hiperprolactinemia é a medicamentosa, como, por exemplo, a metoclopramida, os neurolépticos, tricíclicos, a ranitidina, anticoncepcionais.
Mas nesse caso, a gente não pode simplesmente retirar a medicação de uma vez, né? A gente tem que ver por que essa medicação ela foi passada para a paciente e ver se existe a possibilidade de uma troca por outra medicação que não cause um problema tão grande quanto esse. E outras causas são gestação, hipotireoidismo, cirrose, insuficiência renal, radioterapia, estimulação e estresse. Também podem ser causas de hiperprolactinemia. Depois disso, a gente pode fazer o teste da progesterona, que a gente vai avaliar se essa mulher está produzindo estrogênio suficiente. Às vezes ela só não está menstruando porque ela não está tendo a progesterona suficiente. E a gente também, dessa forma, consegue avaliar a patência do trato genital de saída. O teste da progesterona, ele vai ser feito com uma dose de 10 mg de hidrogesterona ou uma dose de 10 mg de medroxprogesterona por 5 a 10 dias. Se eu dei a progesterona para essa mulher e ela sangrou, quer dizer que está faltando nessa mulher somente a progesterona. E a principal causa de falta de progesterona no ciclo menstrual da mulher é a anovulação. E uma das principais causas de anovulação é a síndrome dos ovários policísticos. Agora, se eu dei a progesterona para essa mulher e ela não sangrou, eu tenho que começar a pensar em outras coisas. Será que essa mulher tem pouco estrogênio? Será que é uma lesão endometrial? Será que é uma obstrução ao fluxo? E nessa situação, quando eu for fazer esse teste da progesterona, eu tenho que fazer com a progesterona isolada. Eu não posso fazer com o anticoncepcional e dar o estrogênio junto, porque nesse momento eu tô realmente querendo pensar se essa mulher ela está produzindo estrogênio ou não, na situação que eu dou somente a progesterona. Beleza, agora pensando no fato de que essa mulher não menstruou, então a gente tem que continuar seguindo o fluxo. Agora eu faço o teste do estrogênio e da progesterona. Então eu vou avaliar também o endométrio e o trato de saída. Eu vou dar estrogênio por 21 dias e a progesterona por mais 5 dias. Se essa mulher sangrou, eu vou excluir causas ultravaginais, ou seja, a patência do trato genital de saída dessa mulher tá ok. Então eu vou ter que investigar os outros compartimentos mais superiores e seguir o roteiro adiante. Agora, se essa mulher não sangrou, tem alguma coisa acontecendo aí. Eu dei o estrogênio, eu dei a progesterona, então essa mulher deveria menstruar. Então, existe alguma alteração nesse trato genital de saída. Esse endométrio ele não está receptivo, não está funcionante, ou existe alguma obstrução, alguma coisa que está fazendo essa mulher não menstruar. Será que é alguma sinéquia intrauterina? Eu tenho que investigar mais profundamente o compartimento 1. Agora, seguindo o roteiro, na situação que essa mulher não sangrou, eu dei o estrogênio, dei a progesterona e ela ainda não sangrou. Então, agora eu vou ter que subir um pouquinho mais, vou ter que fazer uma dosagem de FSH, para saber se ela não sangrou por uma causa ovariana ou se é uma causa central. Se o meu FSH está alto, quer dizer que é uma causa ovariana. O FSH está tentando estimular o ovário, mas o ovário ele não está produzindo estrogênio e progesterona como deveria. Então, aí eu investigo os ovários, que é o compartimento 2. Agora, se o FSH está normal ou está baixo, aí já é uma causa do sistema nervoso central, que pode ser hipofisária ou hipotalâmica. Dessa forma, eu sigo o roteiro adiante, fazendo uma neuroimagem ou então um teste do GNRH. E aí, nesse caso, pode ser uma causa hipotalâmica ou uma causa hipofisária. A causa hipotalâmica vai aumentar o LH e o FSH, e a causa hipofisária não aumenta o LH e o FSH. Então, resumindo, é o roteiro da amenorreia secundária. Primeiro, eu faço anamnese, exame físico, descarto gestação. Depois, eu faço o teste do TSH e da prolactina, tiro as conclusões, faço o teste da progesterona. Se essa mulher ainda não sangrou, dou estrogênio mais progesterona. Se mesmo assim não sangrou, eu olho a dosagem do FSH, depois faço a neuroimagem e o teste do GNRH para verificar quando essa mulher vai sangrar e definir exatamente o nível de defeito. Outro esqueminha trazido pela Febrasgo, né, no manual deles de 2021, resumindo esse roteiro de amenorreia secundária com os diagnósticos mais frequentes, né? Então, primeiro, faço anamnese, faço exame físico, doso o FSH e doso a prolactina. Então, se eu tenho um FSH normal ou reduzido com o aumento da prolactina, eu tenho uma hiperprolactinemia. E o que pode estar causando isso? Uma adenoma idiopático secundário a drogas, uma insuficiência renal, como eu falei para vocês. Se eu tenho um FSH normal com a prolactina normal, provavelmente uma anovulação crônica. Principais causas, SOP, tem uma raquitardia, doenças crônicas, obesidade. Se eu tenho um aumento desse FSH com a prolactina normal, pode ser uma insuficiência ovariana. Se eu tenho FSH reduzido com a prolactina normal, pode ser uma disfunção do hipotálamo e da hipófise, que pode ser um tumor, pode ser uma síndrome de Sheehan.
E também eu posso ter defeitos estruturais, como a síndrome de Ashman e uma destruição do endométrio. Aqui é a relação que eu falei para vocês entre os hormônios tireoidianos, a prolactina e a menorreia. Ah, mas por que se por acaso os meus hormônios tireoidianos estiverem alterados, eu posso ter a menorreia ou a prolactina? É porque uma redução do hormônio da tireoide vai levar a um aumento do TRH e a um aumento do TSH. E esse aumento do TSH reduz ainda mais o hormônio da tireoide. E o aumento do TRH, consequente a isso, vai aumentar a prolactina, que dessa forma aumenta a dopamina, que vai alterar a pulsatilidade do GnRH, alterando também os níveis de LH e FSH, causando uma anovulação, que a gente lembra que o ciclo menstrual ele ocorre certinho para que essa ovulação ocorra. Tem que ter o pico do LH e os hormônios tudo na sua devida quantidade. E aí, dessa forma, alterando os hormônios da tireoide e a prolactina, eu vou ter toda uma desregulação desse ciclo, fazendo com que essa ovulação não ocorra. As causas de amenorreia secundária, as principais são gravidez, lactação e menopausa. As que fogem disso são aproximadamente 3 a 4%. Desses 3 a 4%, 40% são ovarianas, 35% hipotalâmicas, 19% hipofisárias e 5% apenas uterinas. Falando primeiro das causas hipotalâmicas, né, que são compartimento 4, a gente tem os tumores, como o craniofaringioma, e tem também outras causas, como estresse, anorexia, exercícios físicos. Tudo isso pode causar uma supressão do GnRH, daquela pulsatilidade, e isso pode acabar alterando todo o ciclo, todo o eixo, e essa ovulação não acontecendo. Outras causas também, agora falando do compartimento 3. Pode ter tumores, né, como o prolactinoma, e pode ser também a síndrome de Sheehan, que é quando essa mulher sangra muito no pós-parto e acaba levando a uma necrose dessa hipófise. Falando das causas ovarianas, que são compartimento 2, tem insuficiência ovariana prematura e a síndrome de Savage, só que nesse caso, a insuficiência ovariana prematura, ela é bem, tem uma quantidade grande, né, de mulheres que possuem esse diagnóstico, ao contrário lá na menorreia primária, que é uma causa mais grave, mais rara. E aqui a gente detecta quando a mulher tem menos de 40 anos com esgotamento folicular. E a síndrome de Savage, como eu já falei para vocês, é uma resistência às gonadotrofinas. Aqui eu trouxe para vocês mais um roteirinho que é bem parecido com aquele da Febrasgo. Esse daqui eu consegui no Gineco Academy. Eu tinha até colocado aqui a referência embaixo, mas cortou nesse slide. Aqui também falando da anamnese, do exame físico, da investigação. Nessa situação aqui para menorreia primária, depois vocês podem dar uma olhada com mais calma. E aqui da menorreia secundária. Também é um roteiro bem didático e bem interessante para vocês. Agora falando do artigo. O artigo eu trouxe um relato de caso de uma paciente que tinha uma menorreia primária associada com hiperprolactinemia numa síndrome poliglandular autoimune tipo 2. Essa paciente é uma paciente de 23 anos, que ela tinha esse diagnóstico. Essa doença é uma imunoendocrinopatia, ou seja, é uma situação autoimune que ataca as glândulas dela, que produz esses hormônios, então pode estar associado à doença de Addison, né, que ali na suprarrenal dela, ela tem um problema primário, que não vai produzir esses hormônios. Pode ser também uma diabetes mellitus, que também é uma doença autoimune, ou uma doença tireoidiana também pode estar associada, que também é autoimune. Então, é uma síndrome que vai reunir vários problemas autoimunes com essas glândulas endócrinas. E essa paciente era uma paciente de 23 anos, que foi acompanhada na Universidade Federal de Triângulo Mineiro, nos ambulatórios de dermato e endócrino. E além de tudo isso, né, ela apresentava hiperpigmentação cutânea difusa, justamente por causa do aumento desse TSH para poder tentar estimular essa tireoide, só que como era uma doença autoimune, ela não possuía a quantidade de hormônios tireoidianos de forma adequada, ela apresentava vômitos, hiporexia, perda ponderal, hipoglicemia também, amenorreia, galactorreia, e ela foi diagnosticada com essa síndrome. Tudo isso decorrente desses problemas hormonais que ela tinha, tanto na tireoide quanto no suprarrenal, e ela teve uma intensa hiperprolactinemia secundária ao hipotireoidismo primário e, consequentemente, a menorreia. Então, ela entra exatamente naquele quadrinho que eu mostrei para vocês.
da alteração dos hormônios tireoidianos, da prolactina e da consequente amenorreia, pela desregulação do eixo, alteração da pulsatilidade do gene RH, alteração da quantidade de LH e de FSH e, consequentemente, a anovulação. Então, essa paciente ela não menstruava. Como que sabia que ela tinha todos esses problemas e principalmente tinha amenorreia por conta dessa hiperprolactinemia? Porque depois que essa paciente começou a tratar, 3 meses depois ela apresentou a menarca. Olha, essa paciente tinha 23 anos e por conta apenas de problemas hormonais que nada estavam relacionados diretamente ao ovário, né? Porque o problema dela era uma doença autoimune de causa central mesmo. E depois de 3 meses de tratamento, essa paciente veio apresentar a menarca. Aí aqui mostra essa paciente, nessa primeira foto, mostra o antes dela, uma paciente emagrecida, que tinha anorexia, náuseas, vômitos, as lesões de vitiligo. Então, a gente pode perceber essa paciente e nessa segunda imagem mostra ela já 5 meses depois do tratamento. A gente pode perceber o ganho de peso, a alteração na coloração da pele dessa paciente, até as mamas estão mais desenvolvidas, a gente percebe o aumento da gordura central. Então, essa paciente ela teve um avanço muito grande depois desse tratamento. E tudo causado por alteração desse eixo hormonal, né? Aí aqui mostra os níveis dos hormônios dela antes e 2 meses depois do tratamento. Olha, ela tinha 64 de TSH antes do tratamento e apenas com 2 meses esse TSH foi para 1,69. E a gente pode ver os outros hormônios também. O FSH e o LH. Antes ele era de 3,6, esse FSH ele foi para 10. O LH dela era de 2, ele foi para 12. O estradiol era de 15, foi para 24. Então, a gente pode perceber a alteração grande. A prolactina dela era de 365 e foi para 8,13. Então, uma amenorreia bastante relacionada realmente a essa hiperprolactinemia que essa paciente tinha. Aqui foi as referências.